Grusser Mitenan, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje, diretamente aqui da minha cidade de Thun, eu tô de folga, preciso comprar algumas coisas e tá rolando um evento aqui para as pessoas que estão torcendo para o torneio Eurocopa feminino, né, de 2025. Eu vou mostrar um pouco da cidade e do evento para vocês. Vem comigo. Eu já mostrei um pouco da minha cidade, na verdade, no outro vídeo que eu fiz de comparativo da Irlanda com a Suíça. Mas eu não comentei muito curiosidades nem informações sobre a cidade. Então nada melhor do que começar esse vídeo pela entrada principal da cidade, que é a estação de Thun. Fica a 20 minutinhos de Berna. Tá bem aqui atrás desse balão. E bem aqui do lado a gente já tem a Menor, que é uma loja de departamentos ótima aqui na Suíça, onde você pode comprar várias coisas. Caminhando bem pertinho você já tem a ponte, onde bastante gente surfa, né, na verdade. Eu já mostrei no meu Instagram várias vezes as pessoas surfando aqui em Thun, é super comum. E eu tô indo pra lá agora, então vamos lá ver se tem alguém surfando. Então ali é a estação de Thun, aqui tem a loja Menor. Esse é um banco, então aqui à sua esquerda, e geralmente no verão, muitas pessoas surfam. A cidade está bem cheia hoje por conta desse evento. Começou bem hoje, dia 2 de julho. Ó, não tem ninguém, porque provavelmente como tá tendo tempestade esses dias, aqui dá para se ver bem como tá forte a correnteza da água. Geralmente não é assim. Então o centro comercial de Thun, que fica bem aqui no meio, na verdade é uma ilha. Se vocês olharem aqui, é o começo. Então o rio Ari vem ali do Lago Thun, para cá é o Lago Thun. E se divide aqui, tem essa parte do rio e a outra parte do rio fica para lá. E bem aqui no meio é o principal centro comercial de Thun. E a gente está indo para lá agora. Então todo esse pedaço de terra, na verdade, é a ilha. E seguindo aqui reto, você entra na rua antiga. A gente vai para lá depois, mas primeiro eu quero mostrar para vocês aqui o centro comercial. E aqui é o começo da rua principal, que é chamada de Bellit. Aqui tem todas as marcas de roupa, os principais bancos que precisa resolver geralmente aqui na cidade de Thun, de burocracia, vai ser ou aqui nessa rua ou nos arredores. Então aqui tem um comércio bem legal de roupas, tem bastantes lojas e de todos os estilos e gostos. Tem da mais cara até a mais barata. E essa Loewe é tipo a Brown Thomas da Irlanda. É uma loja com artigos de luxo. E quando a gente atravessa essa ponte aqui, já chega no centrinho antigo de Thun. Então aqui é o começo da cidade velha de Thun. Nesse caminhozinho você consegue entrar na ponte.
sei se vai dar pra ver o tamanho dessas teias de aranha, impressionante, por todo lado, ó. A Mullerschleuse, no centro de Thun, é uma ponte de madeira com comportas manuais que existem desde o século XVI. E ela serve para controlar o fluxo do rio Aare e evitar inundações na região. E virou ponto turístico porque surfistas usam as ondas criadas pelas comportas para surfar no rio, bem no meio da cidade. Eu vou voltar por esse caminho que eu entrei na ponte, porque eu quero entrar na parte da cidade velha para mostrar para vocês a rua principal, que é muito legal, muito interessante. Então, passando por debaixo dos prédios aqui, a gente consegue chegar na rua principal da cidade antiga de Thun. Olha, que a gente já consegue ver os dois níveis de comércio, né? Tem aquela parte ali mais alta, como se fosse o segundo piso, e aqui embaixo também algumas lojas. E olha que linda! E virando aqui para a direita, ali na frente, na placa amarela, a gente consegue chegar no Castelo de Thun. Legal que qualquer parte da cidade, que não tem edifícios tão altos, né, como aqui, por exemplo, mas você consegue ver, você consegue avistar o Castelo de Thun de qualquer parte da cidade. E uma curiosidade sobre Thun é que é uma cidade rica em cultura, tá sempre acontecendo alguma coisa cultural aqui, mesmo no inverno. Claro que não como Berna, né, porque Berna é maior, mas é uma cidade que se tem coisa para fazer. Eu tava na dúvida aqui em qual botão apertar, né? Mas aqui tá falando, ó, -7 é onde a gente tava e o 0 é o castelo. E esse estacionamento, a gente sai bem de frente pro Hospital de Thun. Então ali do outro lado da rua. Ah, só uma curiosidade, o preço da gasolina tá por 1,67, ó. Então a gente chega nessa ruazinha, saindo à direita do estacionamento. Aqui em cima a gente já tem a igreja e mais pra frente o castelo. Vale muito a pena, se você tá passando por Thun, visitar a cidade. Thun é uma cidade que não é tão conhecida, né? Ainda, eu acho que vai se tornar. Tem uma boa infraestrutura, apesar de não ser grande como Zurique, Berna ou Genebra, mas tem uma boa qualidade de vida, uma boa estrutura. E, na verdade, estou gostando muito de viver aqui. Também, como eu falei no outro vídeo, não tem tanto turismo, então a cidade se mantém muito organizada. E os suíços são muito educados e respeitam muito o espaço do próximo, então eu gosto muito disso também. Então, para mim, quanto mais suíços ao redor, vai combinar mais com o estilo de vida que eu quero levar. E quem viu o vídeo do comparativo Suíça e Irlanda vai lembrar desse lugar. E eu tava aqui nesse ponto bem falando sobre o clima. E para vocês verem na prática, verão suíço. Hoje tá fazendo 31 graus fácil. Isso porque choveu ontem, deu uma tempestade. Aí tem que tomar bastante cuidado aqui porque passa carro. E eu vim com a roupa casual, sem roupa de banho, porque eu achei que ia chover. Mas aparentemente não vai chover hoje e eu me arrependi de não ter trazido um biquíni porque tá ótimo para entrar no lago, tanto que tinha muita gente pulando no rio. E aqui nessa praça ao lado da igreja principal tem alguns banquinhos. Nossa, tá ótimo para vir sentar, ler um livro ou descansar, relaxar. Se bem que, para ser bem sincera, todos os dias que eu tô tendo de folga, eu tô indo diretamente pro lago, ou eu tô em casa resolvendo alguma coisa, ou estudando, ou eu vou pro lago aproveitar, porque desde domingo tava 34 graus, o lago tava muito, muito gostoso. A temperatura da água já não tava tão fria. Com certeza eu vou tentar aproveitar ao máximo, porque o verão europeu passa super rápido.
O castelo de Thun foi construído no século XII pelos duques de Zähringen e é um dos mais bem preservados da Suíça. Ele nunca foi residência real, mas servia como símbolo de poder e sede administrativa. E hoje funciona como museu e tem uma vista incrível dos Alpes. E tem até uma prisão que funcionou até 2006. E a gente estava ali no nível do rio, então para subir até aqui, a melhor opção é vir por esse elevador e você não vai ter tantos problemas, principalmente no verão, né? Faz muito calor aqui na Suíça. Então aqui tá o horário de abertura, ó, de 9h30 às 5h30. Nessa parte do castelo é um hotel. E o castelo de Thun tá aberto da metade de abril até metade de outubro. Então, saindo desse portão, né, ao lado do hotel, a gente consegue ver bem, hospital bem grande, boa estrutura. Super importante também, né, para quem quer morar aqui. Bom, e outra curiosidade é que aqui em Thun se fala o alemão suíço, né? Não é o mesmo alemão suíço de Zurique, por exemplo, para você cumprimentar alguém e falar olá. Em Zurique, eles falam grüezi, e já aqui em Thun, mais perto de Berna, eles falam grüßer. Então, tem uma diferença também, assim como no Brasil, óbvio, em Portugal, né, tanto o norte como o sul, no Brasil também, se você vai do Rio a São Paulo, já tem um sotaque diferente, então coisas super comuns de qualquer parte do mundo. Então eu vou voltar pelo elevador porque tá fazendo muito calor mesmo. Por mais que seja para descer, eu vou descer aqui pelo elevador porque tem ar-condicionado, então bem mais tranquilo do que descendo pelas escadas. Ó, e para quem vai vir de carro e quer saber o preço do estacionamento, que é de segunda a sábado, e aqui é noite, domingos e feriados. Por exemplo, 1 hora são 3 francos, que 2 horas, 3 horas. Então essa é a duração e aqui tá o preço ao lado. E não é tão caro, né? Então eu acabei de sair aqui do elevador e a gente já sai de frente para esse corredor que foi por onde eu vim, para sair na Cidade Velha. E eu cheguei a trabalhar no restaurante aqui, né? Na verdade é bem pertinho de casa. Assim que eu comecei a trabalhar aqui na Suíça, trabalhei por 2 semanas, mas como precisava de muito alemão, meu alemão era bem básico na época. Ainda é básico, né? Mas tá um pouco melhor. Não consegui continuar. Então, por isso que para trabalhar aqui nessa cidade precisa-se de um alemão mais aprimorado, no mínimo intermediário, acredito eu, porque não tem tanto turismo como em Interlaken. E aqui a gente está em uma das praças principais, como sempre, né? Tem a bandeira de Thun, essa primeira, depois da Suíça, e do cantão de Berna, que é simbolizada pelo urso. Gente, por todos os lados vocês encontram esses mapinhas e setas, direções para seguirem para onde vocês querem, né? Aqui o que eu falei, que o centro comercial de Thun é uma ilha, né? Fica bem no meio da divisa do rio Are. Então, aqui é o Lago Thun, aqui vira o rio Are e aqui continua para Berna. E essa é a rua principal do comércio de Thun, que se chama Bellitz. E quando eu fui tirar foto para pegar o meu permisso, eu tirei foto por aqui, em um desses prédios. Então fica aí a dica, se você vai vir morar em Thun também, provavelmente vai ser aqui que você vai resolver alguma de suas burocracias. Eu tava aqui, nessa rotunda, quando eu comecei o vídeo. Aqui é a estação de Thun. Gente, o calor que faz é impressionante. Eu preciso, sim ou sim, e comprar alguma coisa para me refrescar. E o que eu geralmente amo de paixão, depois que eu comecei a ficar com o Federico, né, a gente namorando, eu já comecei a gostar de tomar o mate, que eles chamam na Argentina e que no Brasil é chamado de chimarrão. Mas aqui na Suíça a gente descobriu que eles vendem gelado e é perfeito pro verão. Eu vou mostrar pra vocês. E aqui as pessoas usam muita bicicleta, ó. Sempre estão lotados os estacionamentos ali do outro lado da rua também.
Vim aqui ao Coop agora pra comprar alguma coisa pra me refrescar e tô dando uma olhada em vassoura. Tô precisando comprar vassoura e algumas coisas pra casa. Então vamos dar uma olhada juntos. Pensando se eu pego essa aqui ou essa aqui, o preço. Na verdade, produtos de limpeza compensa comprar mais na Ottos. Vou deixar o vídeo aqui que eu mostrei pra vocês. Mas, ó, por curiosidade, preço de algumas coisas aqui da Suíça. Bem comum encontrar o Guaraná Antártica aqui, ó, e tá R$1,30, mas eu gosto muito desse aqui, do Eutone. Ó, e aqui também vende açaí, ó o preço. Nunca comprei esse. Hoje eu quero comprar um sorvete de limão. Essa marca suíça é muito boa, mas vou dar uma olhada nas outras opções. Olha, gente, como o povo desce o rio. Meta de vida, a tranquilidade. E aqui é fundo, hein? As crianças vão pular. Olha o tamanho. Parece que a chuva tá vindo, hein? Achei que não ia chover, mas olha como tá trovejando. Poderia comprar aquela vassoura, mas eu lembrei que tem uma loja aqui que vende muitas coisas para casa e também vende terra que eu preciso comprar para transplantar uma planta. Então eu tô indo nessa loja, preciso pegar um ônibus. Essa loja se chama Land. Vou tentar mostrar um pouco dela para vocês. Então essa é a loja e tem todos os tipos de plantas, hortaliças também. E todos os tipos de planta de decoração. Tem muito mais ao redor, mas eu não vou conseguir filmar porque aqui eles não gostam muito, né? Olha que interessante, uns produtinhos bem suíços aqui. Essa salada Nussli salada é super comum. E queijos, embutidos. Então essa loja tem de tudo um pouco, coisa de jardinagem, coisa de casa. Tô saindo aqui da loja, consegui comprar a vassoura, tá aqui na sacola. Não consegui gravar muito porque tinha bastante gente aí organizando. E eu tenho medo que eles falem alguma coisa que geralmente não gostam. Uma moça até me viu, mas não me falou nada. Mas assim que eles me veem, eu paro na hora, né? E parece que realmente vai chover. Olha como tá o céu. Agora é correr, pegar o ônibus e ir pra casa, pra não tomar chuva na cabeça, né? Porque eu tô sem guarda-chuva. E eu corri pra casa com medo da tempestade. Choveu um pouco, mas tá ventando bastante. Me conta aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Se você conhece Thun ou se você quer conhecer essa cidade. E não se esquece de se inscrever no canal para você não perder os próximos vídeos. Eu tô montando uns vídeos informativos que vão ajudar muito, principalmente se você quer viajar pela Suíça ou se você tá planejando mudar para cá. Então não deixa de se inscrever e muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.